Olá, sejam todas muito bem-vindas ao Ebencast, o melhor podcast de empreendedorismo feminino do Brasil, quiçá do mundo. E aqui não tem glamorização, viu, Aline? Aqui nós vamos falar a verdade. Com certeza, eu vim para isso, Aqui o empreendedorismo como ele é, na vida raiz, real. a vida real. E para isso, gente, a gente está com essa convidada maravilhosa que eu amo, ela que é a nossa como que é? É Hamburguesa? hamburguera, Hamburgueira, hamburguera, a nossa hamburgueira. hamburgueira predileta, gente. A Aline Draghi, que é cofundadora da John's Burger, hamburgueria premiada na Zona Norte de São Paulo, que conquistou o título de melhor hambúrguer pelo voto popular no renomado Guia do Hambúrguer. Ai, gente, eu Isso, amo também. 18 e 19. Olha que orgulho. Com forte bagagem no mercado corporativo, a Aline estruturou processos, finanças, logística da marca, transformando a operação inicial em um robusto grupo de multimarcas, que hoje inclui a Napos Pizza, o Japa One e o Lemon Restaurantes, que é o nosso queridinho, né? Ah, que É. prazer. Enquanto também, gente, o seu sócio e maridão, né? Maridão, Maridão, maridão. o Júnior Peto, lidera o marketing e o comercial. A Aline comanda a diretoria de operações com foco na escala, dados, eficiências e sua trajetória de sucesso na transição de carreira e na consolidação de um modelo de delivery altamente escalável, tornou-se referência no setor de food service. Ela que dá várias palestras em vários lugares, que arrasa e conta tudo, sendo frequentemente destacada em canais como podcasts, Hambúrguer Perfeito e Donos do Delivery. E que bom que você está aqui no nosso Ebencast, seja muito Obrigada, bem-vinda! gente. Obrigada, que prazer. Uma honra estar aqui com você, com o pessoal da eBay. Sabe que a eBay tem meu coração, né? A eBay é uma bússola na minha vida. Tô muito honrada, Tati. Muito obrigada. Ai, amiga, mas a gente está com o coração assim acelerado para conversar com você. Você que é uma empresária raiz, você que é uma empresária que faz, né? Lá na IBEM a gente tem várias também, mas às vezes tem mulheres que têm medo de falar um pouquinho das diversidades e você que tem gente. Dos Instagrams, acho que o melhor Instagram é que realmente, assim, todo final do dia, na hora que eu vou aposentar meu celular, eu falo, deixa eu dar uma olhadinha no Instagram da Aline, porque lá você ri, você aprende, você Mas é chora. tudo, né? É um mix aquele meu Instagram. Eu falo, pro pessoal, gente, aqui você vê de tudo. Tem de reclamação, tem comemoração, tem coisa engraçada, tem coisa triste. E geralmente é um na sequência do outro, tá? Não é que é um dia de cada um, não. É seguido assim, é os moods do dia eu vou pondo lá. Eu acho que é isso que Exatamente. gera tanta conexão com as pessoas, né? E como começou? Me conta um pouquinho como que é a Aline, né? Como que a Aline começou, como a Aline veio parar nessa área de hamburgueria, como que você se tornou essa referência, Aline? Eu acho que é muito bacana e as pessoas falam muito assim, poxa, a Aline ela é destaque, a Aline ela é icônica, a Aline ela tá aumentando, né? 50 mil 50 mil eu bati essa 50 mil semana. seguidores e vem Ê! crescendo cada dia mais. Conta um pouquinho quem é você. Então, eu sou a Aline, gente, nascida e criada na Zona Norte, ali no bairro do Limão. E assim, tem a história que a ocasião faz o ladrão, né? E a necessidade faz uma empreendedora virar um leão, né? Porque eu virei tudo isso através da necessidade. Então, eu trabalhei em mundo corporativo 9 anos, fui mandada embora, saí e arrumei outro emprego de secretária, fiquei uns 2 anos, e aí esse também eu que quis sair. Mas o tempo inteiro eu sempre tive essa veia meio que empreendedora, porque eu trabalhava no corporativo, mas eu era sacoleira. Eu vendia as coisas do Brás, da 25, trabalhei na editora Abril, gente, 9 anos. Eu era secretária da revista Contigo, do comercial da revista Contigo. E assim, trabalhava lá e levava as minhas sacolinhas, minhas coisas para vender lá. Então eu sempre tive muito forte essa veia empreendedora. Quando eu saí de lá, eu abri uma lojinha de semijoia. E fiquei 6 anos quase vendendo joias, além de ter o meu emprego CLT, né? Então eu sempre tive muito isso. E aí, quando eu fui embora do meu segundo emprego, falei, cara, eu quero ter um negócio. Só que eu sou ruim de administrar um negócio. Finanças, número não é comigo. E foi aí que eu falei pro Júnior. E o Júnior é extremamente bom nisso. O Júnior é muito bom. Falei, cara, a gente tem que abrir um negócio. Você é muito bom nisso, eu sou muito boa nisso. Vai dar certo. E ele meio com medo, eu não vai dar certo, vamos fazer. Ele falou, a gente não tem dinheiro. Eu falei, vamos vender o que a gente tem. O que a gente tem aqui em casa dá pra vender? Nós vamos vender.
Aí vendemos o carro que a gente tinha na época para começar a hamburgueria. E assim fizemos em 2017. Pegamos tudo que a gente tinha e botamos lá. E aí nasceu a hamburgueria. E assim, eu comecei lá, eu não sabia nada. 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 Eu sabia conversar e vender. Não sabia administrar, não sabia produzir, não sabia fazer nada. Carro rodando e a gente vai trocando o pneu junto, né? E aí fui aprendendo. Só que a grande coisa, assim, melhor coisa disso é que, como você não tem tempo, você tem que se aperfeiçoar muito rápido. E não dá tempo de você sentir medo, porque você tem que fazer aquilo dar certo. Porque todo o dinheiro que a gente tinha na vida estava lá dentro. Se eu perdesse, eu não teria mais nada. Nem onde morar direito. Então, tem que fazer isso funcionar, a gente tem que fazer isso funcionar. Então eu aprendi tudo muito rápido, porque não podia, aquilo não podia dar errado. O meu plano B era fazer o plano A funcionar, não tinha outro plano. O Júnior continuou no trabalho dele e ele ainda teve coragem de me largar lá sozinha. Deixou eu e 2 funcionários, porque a gente vivia da renda dele, né? O negócio não dava renda, durante quase um ano o negócio não dava renda. Mas, cara, fiz acontecer. Entrei lá, aprendi tudo que eu tinha que aprender. Como é que bate a maionese? Bate assim? Beleza. Como é que isso é bom? É assim? E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E chegamos aqui. Em resumo, é isso que aconteceu. A necessidade me fez virar um leão. Porque eu não era esse leão todo, até eu ter que cair nessa situação e me tornar mesmo uma pessoa de alta potência, como é que a gente fala? De trazer tanto resultado. Porque eu tinha assim, hoje eu não vou, pô, eu tô ruim. Não, quando eu entrei lá, eu ia com febre, gripada, doente, feliz, triste. Eu ia porque não tinha jeito de não fazer aquilo funcionar. É isso, né, Aline? Eu acho maravilhoso. E muitas vezes, né, eu brinco. Falo, nossa, Aline, já pensou que delícia? Se a gente tivesse nascido herdeira, deve ser bom, né? Deve Não, ser deve ser muito ótimo. bom. Eu ia ser um Mas ser deve humano ser estragado. muito Pra bom. mim, É isso que eu penso. É exatamente isso que eu penso. Porque às vezes eu falo, nossa, gente, que vontade, sabe, de ter tido um pai muito, muito rico, do avô é, multimilionário, de não é, ter que me preocupar com nada. Mas ao mesmo tempo eu penso, será que eu seria essa Tatiane que eu sou não, hoje? com certeza Será que eu não. faria o que eu faço? Será que eu superaria todos esses desafios? Não. Será que inspiraria milhões, né, e milhares de mulheres, assim como você? Não. Eu acho que a gente, quando tem. Eu assim, até invejo quem pôde ter essa oportunidade, É, porque a necessidade nos faz forte. É a lei da selva. Você não tem como ser fraca ou fraquejar numa situação como a gente veio, do é. nada, para poder construir alguma coisa na vida da gente, até para nossa família. Porque além de nós, também é para nossa família. E quando você já tem todo esse respaldo, tem apoio, você não precisa ser forte. Você só precisa estar ali fazendo tudo, dar continuidade naquilo e fazer o negócio dar certo. A gente não, cara, a gente tem que provar muito, a gente tem que se provar muito, a gente tem que ter alta performance todos os dias. E é isso que desenvolve o ser humano que a gente é. Acho que se você fosse herdeira, você não ia ter. Pra que você tem uma escola? Pra quê? E por mais que você ame o que você faz, porque eu sei que você ama muito o que você faz, por que você ia ficar aguentando tantas mulheres na tua vida, tentando dirigir elas para que elas resolvam os problemas dela, tentando entender de que forma, e indo a fundo nessas mulheres, se você não precisasse disso? Precisar. É exatamente isso, né, Aline? Eu acho que aí é onde vira o jogo, minha amiga. Quando a gente tem total consciência que realmente a gente tem um plano A e o plano B é fazer o plano A dar certo, que assim, não existe, é quando a gente trabalha inconscientemente a nossa mentalidade do tipo, já deu É certo, isso. não tem como dar errado. E eu acho que mentalidade, de fato, é que faz a virada de jogo. Porque mentalidade a gente precisa ter um pouco de sorte também, né? E É. sorte acho que está muito ligado realmente ao grande universo, né? A preparação, estar preparado para quando as oportunidades acontecerem, você ir lá e agarrar. Mas você ter uma mentalidade forte para que as coisas aconteçam, isso é muito bacana. Porque imagina só, Line, o Walt Disney, ele foi despedido do trabalho porque ele não era criativo. Né? Thomas Edison tentou lá 138 vezes, 1000 vezes lá, fazer a lâmpada, até conseguir Lembra que eu falei que ela era inteligente, né? acertar. Você não sabia essa história da Walt Disney, né? Eu não fazia ideia disso, que esse homem foi despedido. Exatamente. Então imagina só essas pessoas que se tivessem desistido rapidamente, né? Do tipo, tá muito difícil, não dá, não tá dando lucro, beijo, tchau. Então eu acho que esse poder da mentalidade, da gente saber
que a vida é cíclica, que às vezes a gente está aqui em cima e às vezes a gente passa pelo inferno, é É falar, isso. poxa, eu vou subir de novo. E Isso é a é grande isso virada. mesmo. E eu acho que o melhor de tudo isso é que o medo muitas vezes paralisa as pessoas, mas na necessidade você anda com medo mesmo. A necessidade não permite você parar por causa do medo. Você faz com medo, porque você não tem escolha. Porque agora quando a gente tem escolha, o medo trava, mas quando você não tem nenhuma escolha, o medo faz você ter que ir com medo mesmo, entendeu? E isso foi muito o meu caso, tipo, não sei fazer, tô com medo de perder tudo. Tá, eu não tenho escolha. Eu tenho que ir com medo e É fazer isso. acontecer as coisas com medo. E acho que isso que torna a gente muito mais forte para chegar aonde a gente está hoje, alcançando tudo que a gente está alcançando. E não é só financeiramente, é pessoalmente. Hoje eu olho para trás e todo mundo fala: pô, você é muito apaixonado pela tua marca? Eu sou, mas eu não sou apaixonada por ela pelo retorno financeiro que ela me dá. Eu sou apaixonada por ela pela pessoa que ela me tornou. Porque eu precisei ser outra pessoa para poder sustentar o meu negócio. Fantástico. Senão eu não teria chegado aqui. Então, todos os dias eu tenho que buscar me desenvolver. Não é por mim, Aline. Porque se fosse só por mim, cara, a história da herdeira, eu não faria nada. É. Mas eu tenho que buscar, porque eu tenho que sustentar o meu negócio. Então, o meu negócio me obriga a ser melhor. O que na vida da gente obriga a gente a ser melhor? É exatamente isso, Line. E primeiro ponto é a gente ser melhor para nós mesmas. E depois é a gente ser melhor para o coletivo, né? Eu empreendo há 25 anos, né? Durante 20 anos eu estive na frente do Grupo Projeto Digital, que é a minha agência de marketing ou de organização de eventos corporativos, que existe até hoje. E quando eu fui montar a EBEM, a minha mãe sempre falava, mais tarde, para quê? Né? Mais uma sarna para coçar, mais trabalho. E de fato, eu trabalhava muito menos que eu trabalho hoje no Grupo Projeto, porque a empresa já estava super bem organizada. Hoje, na EBEM, eu trabalho muito mais. Mas o que que é isso? Realmente, a EBEM me desenvolve, a EBEM me coloca um monte de desafios, realmente. Por quê? Porque existe congruência. Tudo aquilo que eu ensino são coisas que eu já passei, coisas que eu já vivi. E isso fica muito mais forte. Então, quando você se coloca à disposição, realmente, para ajudar o coletivo, eu acho que antes de vir para essa vida, Aline, eu assinei um contrato lá em cima Eu que eu ia acredito. ajudar um monte de gente, um monte de mulherada, e a letra era muito pequenininha. E aí eu assinei. E no livro estava escrito. Eu E acredito de nisso. fato a gente veio com esse sentimento de poder realmente se desenvolver para melhorar a si mesmo, as pessoas que estão ao nosso redor e assim o coletivo. Porque você movimenta uma nação, né? Eu conheço realmente a tua nação, É. né? A tua nação são mulheres donas de restaurantes, donas de hamburguerias, que elas se inspiram em É, você. Então, quando a gente pensa em parar, você fala, cara, se eu parar, não é por mim, é pelos meus é isso. colaboradores, pela minha família e por todas aquelas mulheres que acreditaram em mim. Exatamente. Parar não é uma opção de jeito nenhum. É isso mesmo. Porque eu gosto também de ser esse exemplo para elas, porque a gente vive num mundo hoje que o que conectou elas comigo? A minha verdade. Eu não fico vendendo um monte de coisa na internet que eu não vivo. Então isso conecta elas comigo, porque a nossa realidade se parece. Eu não fico só dizendo de sucesso. Eu fico dizendo que você tem sucesso, mas se você chegar no sucesso, tem todo esse caminho aqui que você vai percorrer. E, cara, vai ser ardido pra caramba esse caminho. Se prepara, sabe? E não é comum na internet as pessoas estarem dizendo isso. Não. É só comum as pessoas estarem comemorando, ostentando e dizendo regras por aí. Então, acho que isso me conecta muito com essa comunidade que eu criei, com a dona. E olha que maluco que eu não descobri agora. Eu tenho muitas donas de muitos negócios que me seguem, de roupa, de comida, de sex shop, que me segue e ela se identifica com a minha história. Porque, de fato, quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que são, sei lá, 3 dias bons e 2 ruins, ou às vezes muda, às De vezes sete? não, de 5. Ah, tá. É, eu acho que é um 4-1, né, não? 4-1. Você não acha que é um 4-1? Não? É que a Disney. É que assim, é que a eBay é uma Disney. Então a eBay não é parâmetro. A eBay não é parâmetro, porque na eBay, filho, tudo é uma maravilha. A gente tá lá, a gente sabe. Mas é Mas um. Tá eu bom, s vai, um 3-2, vai. um 3-2. Mas eu já vivi esse caos do empreendedorismo. É. No Grupo Projeto, eu comecei a empreender muito cedo, com 21 anos, e eu não tinha maturidade e não tinha conhecimento. Então, eu já quase fali no meu terceiro ano. Essa história acho que você não sabe, eu quase fali no meu terceiro ano,
Por quê? Porque eu montei o Grupo Projeto, estava tendo muito sucesso. Eu tinha 21 anos. Com 23 anos, quando um jogador de futebol ganha dinheiro, um cantor Compramos uma sertanejo, casa! comprei a casa para Yes! minha mãe. O que que eu fiz? Descapitalizou tudo. Tudo, quebrei. Não tinha dinheiro para trabalhar. Peguei todo o dinheiro, comprei a casa à vista, com 23 anos. Comprei a casa à vista, né, dona Lu? Dona Li tá lá dando risada. E praticamente quebrei. Aí foi nessa época que eu falei, meu Deus, eu não tinha dinheiro para trabalhar, para pagar fornecedor, não tinha. E o que faz quebrar uma empresa é o fluxo de caixa. E aí foi quando eu chamei o meu irmão mais velho, porque ele tinha saído do trabalho, ele era bancário, e aí eu sabia que ele tinha recebido uma rescisão, olha que interesseira. Falei, vou chamar ele para ser meu sócio, né? Lembro até hoje, a rescisão dele foi R$ 30.000. Bom, na E época ele era dinheiro pra colocou, caramba. mas ele fez um bom negócio, porque ele deu Já 40, multiplicou dei várias 40, dei vezes. 40%, Foi, nossa! já te multiplicou. É, Pensa e no negócio bom que o Aguinaldo fez, foi esse. foi. E aí ele veio trabalhar comigo, Line. E aí ele falou, poxa, Tati, você não cobra os clientes? Eu falei, como eu não cobro? Eu gostava tanto de trabalhar, Line, que eu esqueci de mandar nota fiscal. Então tinha um monte de dinheiro para receber também, não recebia. A empresa estava super desorganizada. Então, isso Gente. também me pegou, assim, porque a gente começa a empreender porque a gente entende muitas vezes até do produto, do serviço, mas a gente não entende de gestão, não entende de gente, não entende de pessoas. Eu era muito autoritária, não sabia como lidar, como É, gerir. O meu time era muito mais velho do que eu, porque eu era muito jovem. Então, eu era muito autoritária, muito rígida. E não é o tipo de gestão hoje que engaja. Hoje a gente fala da nova era da economia feminina, que é uma economia muito mais colaborativa, uma sim, gestão muito mais sim, dinâmica, é o que você faz. sim. E eu sei que aí bem veio dessa dor, né, de realmente como eu ajudo as empresárias a empreenderem mais e melhor e não passarem pelos perrengues que eu passei nesses 20 anos. Na verdade, eu passei uns perrengues durante uns 15 anos. Depois eu comecei a entender como gestão, comecei a estudar gestão e aí eu comecei a organizar. E aí, depois de 5 anos, eu abri a EBEM. Então, É eu muito maluco o que você consegui tá modelar no falando. Grupo Projeto e na EBEM ela já nasceu correta, Todo mundo começa assim, vai fazendo no tudo do jeito que caos. dá no caos, sem o mínimo conhecimento, e aí a gente fica tão imersa no trabalho que a gente esquece que tem que buscar conhecimento. E aí fica tudo aquele somebody love dentro da empresa. Todo mundo raiz, que não tem um investidor, que não tem um pai por trás, que não herdou da família, começa nessa lambança. Até porque É. não tem como você fazer o comercial, montar o evento do cara, cobrar o cara, ver nota fiscal, pagar. Não tem como. Ninguém Contratar time, contratar. engajar time, Não tem delegar como, não tem time. como, não tem É. como uma pessoa sozinha fazer tudo e conseguir fazer tudo bem feito. Alguma coisa vai ficar para fora. Vai, vai. É isso. E a questão do poder da mentoria, assim, porque muitas vezes a gente está empreendendo nosso negócio e é importante vir uma pessoa de fora e de repente falar, olha, melhora isso, melhora aquilo. Porque eu demorei, Line, 7 anos para sair da operação. E foi um cliente que me falou, Tati, eu adoro o seu trabalho, mas você está muito na operação e eu não tenho confiança de dar mais trabalho para você. Eu quero realmente te dar mais trabalho de marketing, trade marketing, mas eu vejo que você faz tudo sozinha. Naquele dia eu falei, gente, a minha empresa não está crescendo porque eu estou no operacional. Aí, Line, eu saí da produção de E não vê eventos isso, né? e contratei 5 produtores para fazer o trabalho que eu fazia sozinha. Mas esses 5 produtores super se pagaram, porque daí minha empresa começou a escalar. E aí eu fiquei no estratégico, é o que eu ensino sempre, né? Para a empresa crescer, você precisa estar no Tem uma estratégico. coisa que eu aprendi muito e assim, a eBay só veio pra confirmar o que eu já sabia. Não dá pra você ser uma empreendedora sozinha. Não dá. Você precisa estar numa mentoria ou num grupo de network ou conhecer outras empresárias. Você passa por muita coisa que se você tem um pouco de conhecimento, o teu caminho encurta, o teu caminho é menos dolorido. Você tem apoio até pra poder passar pelas coisas ruins que acontecem, pelas merdas que dão. Não dá. E no começo, quando eu comecei, eu não conhecia ninguém. Nem minha vizinha de porta eu não conhecia. Era eu e eu. E eu fiquei sozinha 2 anos direto. Meu Deus, mas eu passei por tanta coisa. Questão de insegurança emocional, financeira, gestão. Porque assim, quando você vai empreender, que você começa, você é um CLT cuidando de outro CLT. É, A tua cabeça é de CLT ainda. é, Você não fez aquela transição. Você fez a transição de carreira, mas você não fez a transição de mentalidade que você não pode mais agir como um CLT, você não pode ficar reclamando, você não pode. Você não faz essa transição de mentalidade assim que você monta o negócio.
Isso leva tempo. E se você não tem o apoio de alguém do teu lado, isso leva mais tempo ainda, sabe? Se eu tivesse procurado ajuda lá em 2017, com toda certeza eu teria sofrido bem menos. Porque quando eu comecei a me conectar com outras mulheres, e mulheres que já estavam mais na frente que eu, o meu sofrimento passou a ser menor. Fantástico. Então, cada vez que eu me conecto com alguma mulher, com algum, até homem, empreendedor, alguém que já está no caminho, o meu sofrimento é menor, Tati. Cheguei aqui hoje, já fui chorando para você, pronto. O meu sofrimento foi aliviado. A próxima vez que eu passar pelo que eu te contei, vai ser mais leve, porque você está me dando um caminho. E aí eu vejo que muitas empreendedoras ainda têm uma cabeça muito fechada com isso e pensando só na questão financeira do negócio. Cara, isso paga, isso se paga. Você ter com quem dividir a sua dor, você ter com quem dividir a sua dúvida, o dinheiro volta, cara. Volta. Volta, Aline, porque a minha primeira mentoria que eu tive foi em 2017. Foi com a Luísa Helena Trajano, que ela foi no Grupo Projeto, né? Tem uma foto minha com a minha mãe, com todos os colaboradores, e ela lá no Grupo Projeto, e ela ficou 2 horas comigo. E o que ela falou me marcou até hoje. Eu E até acredito. hoje eu sigo o que ela falou. E é isso, porque as pessoas, imagina, ela tinha 30 mil colaboradores, eu tinha lá meus 50 e poucos. E ela falou várias coisas que eu sabia que eu tinha que fazer e eu não fazia. Uma delas, ela foi, Tati, demita, você está com o time muito inchado pelo seu faturamento. Eu tinha dó de demitir. Eu tinha colaboradores de 10 anos, 15 anos, 13 anos. Ela falou assim, essa turma que chegou até aqui não vai te levar para o próximo nível. Eles não precisam mais disso. Demita. Dá muitos benefícios. A empresa do seu tamanho não precisa ter tantos benefícios. Ela falou, nem nós lá no Magalu a gente não faz isso. Era uma cabeça de empreendedora mesmo, né? Não uma cabeça de mãe como a tua. Porque a tua cabeça era de mãe. Era de mãe, era de acolher, de ajudar as pessoas e tudo mais. E ela não. Ela olhou os números e falou, olha, não tá dando dessa maneira. Você é muito boa em vendas. Vá para vendas. Você tem que ser a cara da tua empresa. E segundo, você é muito inteligente e fuçativa. Você precisa ir para o digital. Eu falava, meu Deus, como assim para o digital? Você precisa ir para o digital. Porque a missão do Magalu é digitalizar o Brasil. Eu falava, mas como que uma empresa que vende fralda, Cama, mesa e banho. eletrodoméstico? Era muito louco. Então, às vezes, essa mentoria, ela demora um tempo para você digerir. Não é assim, falou, entendi, vou fazer. Não, é um tempo. É um caminho. É uma digestão, sabe? Então, é um ano de processo, digerindo, e aí acontece a depois transformação. começa, é E isso. depois que a tua mente está expandida, ela não volta mais. Não. Porque você já passou pelo processo, você já superou. É igual uma prova. Você passa por uma prova, passou, deu certo. Próximo, outra prova, passou, deu certo. Próximo. E aí a gente vai fazendo o caminho. Aí eu a gente vai eu me sinto evoluindo. exatamente assim. Passei por essa prova, passei ou não, mas já tenho que ir pro próximo. Passando ou reprovando, eu já tenho que ir pro próximo. Porque eu sempre tenho um degrau acima me esperando. Porque é isso que você falou. Quando a mente da gente expande, nem a gente aceita estar no lugar que a gente está, Tati. É tão louco que incomoda até a gente, porque a gente olha e já sabe que aquele lugar não é mais pra gente, que a gente já é maior que aquele lugar. Mas como que você vê isso? Tendo alguém pra te dizer. Você tem que ter alguém pra te dizer, cara. É muito louco e eu falo pra todo mundo, eu falo, cara, se conecte com outras empreendedoras. Busque estar em mentoria, estar em curso, porque é isso que expande a tua mente e é isso que te encurta o caminho. Aprender com quem já passou para você não ter que passar por isso. Exatamente isso. E vamos falar agora do mercado de hamburgueria e delivery, que é Vamos. famoso por ser um quê? Moedor de empresários. Ai, meu Deus. O Margem volume. curta, margem apertada, tem que ter volume para ter dinheiro. A gente moe as pessoas, olha, É é difícil. difícil. Enfim, quando a gente fala, né, de um mercado tão agressivo, qual foi o maior desafio, né, que você enfrentou para manter a operação da John's Burger redonda e lucrativa, enquanto a marca explodia em crescimento? Porque a gente sabe que esse mercado realmente ele tem uma margem, É né, apertadíssima. apertadíssima, o É fluxo é 10, alto. 10%, assim, quando uma pessoa que sabe trabalhar muito bem, que tá ali na unha, chega a 15%. Esse é o máximo do mercado. 20%, então é igual um unicórnio, assim.
super difícil de achar. Então é um mercado que a gente tem que ter volume para ter dinheiro. A gente precisa vender, ou vender muito bem, em questão do ticket médio, ou ter volume. Hoje Ponto. você vende quantos hambúrgueres por Hoje eu tô vendendo mês? uns 56 mil hambúrgueres. Ai, que delícia! A minha faixa tá em 56. Juntando delivery e presencial, dá uns 58, 60 no mês bom. Gente, que Só de coisa hambúrguer. maravilhosa. E é muito legal, porque é muita coisa só pra hambúrguer, né? Porque pensa, eu tenho uma loja. Fantástico. E quem que te ensinou a trabalhar no delivery? Você foi fuçando, fuçando, fuçando? Fuçando. A gente entrou no delivery em 2018. O iFood nem era do tamanho que ele é hoje. E o Júnior, porque a gente, assim, empreender com o marido às vezes é ruim, mas às vezes é muito bom. E a gente conseguiu fazer isso Eu gosto. ser muito bom pra nós. Porque o Júnior é muito bom numa coisa e eu sou muito boa na outra. As pessoas acham que ser chão de fábrica é ruim. É ruim se você não tem alguém pra te olhar a outra ponta. Fantástico. Como eu tenho alguém pra me olhar a outra ponta, então pra mim é excelente ser chão de Fantástico. fábrica. Ele cuida de marketing, vendas. Ele cuida financeiro, marketing e cardápio. Fantástico. Eu cuido das pessoas e da operação e compras. Fantástico. Então a gente se dividiu. Quando a gente se dividiu, a gente cresceu. Fantástico. Então você olha aí os números que a gente está vendendo bem, que eu vou fazer a operação acontecer. E aí, unindo as duas coisas, foi que a gente conseguiu explodir no delivery. Porque ele foi segurando questão de taxa, porque você paga muita taxa dentro do delivery. Você tem que dar desconto, às vezes tem que dar frete grátis, e isso te enforca. Se você não tem alguém ali na unha fazendo essa conta, olhando muito de perto, você se perde de, inclusive, dever para o iFood. Você não tem nem o que receber. Você vender e não tem o que receber da plataforma. Nesse nível, eu vi muita gente se enforcar por causa disso, que vende muito barato, tá na margem errada, se perde. Ah, eu tô vendendo 50 mil hambúrguer a 10 reais. Não tem dinheiro, não sobra. Então ele foi fazer o dinheiro, ele foi fazer tudo isso na unha e eu fui fazer a operação otimizar. Então fui lá para dentro, assim, a gente não teve aula de ninguém, a gente aprendeu tudo na raça, construímos tudo do zero que a gente tem hoje, nessa questão de agilidade, produtividade, antecipação. A gente fez tudo do zero dentro da loja, porque eu precisava de volume. Fantástico. Eu não tenho ticket médio. Então o meu é o segundo, é o volume. Fantástico. E eu só vendo mais se eu entrego bem e rápido, se eu entrego bom e rápido. Porque chega quentinho, viu? Chega quente, chega com qualidade, eu tenho um tempo muito bom. Então tudo isso fez eu crescer dentro da plataforma. Aí veio o volume, aí as coisas começaram a melhorar. Mas por causa disso. Porque se eu tivesse sozinha, Tati, eu não ia ter como olhar uma ponta e olhar a outra. Não teria como. É impossível, É né? impossível. Impossível. E quando a gente fala, né, de sociedade, de relacionamento, bom, você e o Júnior são parceiros na vida Sim. e nos negócios de forma brilhante. Sim. É um casal, gente, muito gostoso de ver juntos. Mas a gente sabe que misturar amor e CNPJ também é um desafio, né? Como vocês conseguem blindar o relacionamento e manter a empresa crescendo? Teve algum momento em que estar nos bastidores da EBEM e conviver com o ecossistema serviu como uma direção para vocês alinharem a visão do futuro, sem levar as brigas da operação para a mesa de jantar? Porque lá na EBEM a gente tem várias Tem alunas que várias alunas, empreendem é. com o marido, né? A Lisandra empreende com o marido, a Cris de uma certa forma, a Picu, Eu com a acho que é o Lê, exemplo, né? a doutora Telhado, enfim, eu acho que 70% das nossas alunas empreendem com o marido. É assim, essa parte que eu falei sobre a divisão foi um dos pontos que nos ajudaram. Eu não acredito naquela história, você passou da porta para dentro, seu problema fica para fora. Eu não acredito nisso. Eu acho que onde a gente tá, o problema tá. A gente tem que administrar aquilo dentro da gente, porque eu não posso entrar aqui e fingir que eu não tenho problema. E, por exemplo, eu não posso brigar com ele na empresa e chegar em casa, fingir que a gente não brigou, dependendo do que for. Eu não acredito, eu acho que deve funcionar para alguém. Para mim não funciona porque eu não acredito. O que eu aprendi foi administrar todas essas brigas e essas raivas que a gente passa por conta do trabalho, para quando eu chegar na minha casa, isso não continuar. Não é que ela não existe mais. Eu só não continuo falando dentro da minha casa. A gente cessa a briga, podemos até ficar sem se falar, mas a gente não volta a conversar sobre isso dentro de casa, para amenizar a situação e acalmar um pouco os ânimos, porque a gente quer a mesma coisa por caminhos diferentes às vezes, e cada um quer a todo jeito defender a tua ideia. A minha é melhor que a dele é melhor que a minha, e a gente
entra mesmo em atrito. Hoje, muito menos do que antes, mas a gente ainda tem. E a EBEM, eu acho que ela age muito pelo. Ela, na minha vida, ela age muito pelo exemplo. Porque eu cheguei lá e, por exemplo, hoje, a Picu, os Picu, né? Que eu falo, os Picu, pra mim são um exemplo. Ver a parceria dos dois. A gente não sabe bastidor, mas o que eu vejo, o quanto os dois são unidos, o quanto os dois correm junto, é um exemplo. Quando eu vejo a Lisandra com o Sabino, o quanto eles estão fazendo tudo deles crescer pela parceria, ver. Não é que eu ouvi falar. Se Eu tô vê. convivendo. É. Eu tô vendo como elas agem com relação ao casamento delas e à empresa delas. Então eu tô analisando e eu tô falando, puta, isso é bom. Isso eu vou pôr no meu casamento. Fantástico. Isso é legal. Nossa, olha que legal a Lê e a Picu quando eles estão juntos. Olha como eles se comportam. Isso é legal. Vou aplicar essa metodologia na minha casa. Fantástico. Então, pra mim, estar na EBEM e estar rodeada de outras mulheres que convivem e que fazem o casamento dar certo junto com a empresa é um ganho muito grande. Porque toda vez que eu tenho a oportunidade de estar observando elas, como elas agem, como elas se posicionam, como elas escutam o parceiro delas, como, por exemplo, elas recuam quando tá errado. Porque a gente tá errada. Recua. Então, tudo isso pra mim é uma sala de aprendizagem. Porque eu vou olhando e falo, poxa, já passei por isso. E na minha vez eu fiz um puta do escândalo. Entendi. Fazer desse jeito que a Alessandra fez, acho que ia ser melhor. Ó, fui burra, hein? Na próxima, eu vou agir assim. Fantástico, fantástico. E é isso que a EBEM me traz. Toda vez que eu sento com elas e a gente tá conversando, ou quando a gente senta todo mundo junto, como a gente foi naquele jantar, eu fiquei observando. Ai, olha como eles são. Os dois. Então, assim, tudo isso, pra mim, Aline, traz muito, assim, aprendizagem. De quando eu viver aquele momento, eu vou agir daquele jeito. Que legal. É o que a gente chama do poder da ambiência muda a frequência, né? O fato de Exato. você observar, falar, é assim que dá certo, é assim que eles fazem, legal. Eu acho muito Porque é isso, tem legal. coisas que não ensinaram pra gente, né? Realmente, sobre relacionamento, quando eu Tati, casei não me ensinaram Toda nada. vez que alguém me pergunta essas coisas, eu falo assim, tá, mas o que foi mesmo que ensinaram pra gente? Não matar, não Nada. roubar, ser honesto, ser trabalhador. É só, porque todo o resto você tem que aprender errando, Fazendo. vivendo, fazendo. Então, assim, É muito por isso que eu falo, se interessante. você não se conecta com as pessoas, se você não tá no meio das pessoas, você não aprende as coisas. Não. É simples assim. E, pelo contrário, assim, eu lembro que eu cresci ouvindo assim, nossa, eu sou assim, vou morrer assim, e quer gostar de mim? Vai ter que ser assim. Isso é brega, porque isso é síndrome de Gabriela, né? Então, lá no passado, as pessoas poderiam ser assim, hoje não mais. Hoje a gente está vivendo um mundo, né, de lifelong learning, né? De realmente você viver e aprender cada vez mais, né? De realmente você se evoluir. É brega falar, poxa, nossa, gente, quem me conheceu há 10 anos atrás, eu não sou a mesma. Se eu não for muito Exatamente. melhor, eu tô errando na É vida. isso mesmo. E eu fico sempre pensando assim, quando alguém fala assim, eu sou assim, que você tem que me aceitar assim. Pode a vida da pessoa, é uma vida fodida. É uma vida toda ferrada. Porque a pessoa não quer mudar, não quer melhorar. Eu, meu filho, faço o que eu tiver que fazer para ter uma vida melhor. O que eu tenho que fazer? Eu dane-se o jeito que eu sou. Pego o meu jeito e ponho numa caixinha e controlo e moldo, porque eu preciso fazer o que precisa ser feito. É isso. Ninguém é obrigado a aguentar o jeito que eu sou. Entende? Então, assim, para eu chegar naquele ponto, quem eu tenho que me tornar? Ótimo. Por onde eu faço para poder me tornar essa pessoa? Beleza. Nem que eu demore, eu vou me tornar essa pessoa para poder atravessar de um ponto para o outro. Nunca que eu vou deixar as pessoas que são assim atrás da própria vida. De fato. Acabou. Que eu sou assim, quem quiser tem que gostar de mim assim. Amor, cresce, pelo amor de Deus. Isso é ruim pra você, não é ruim pra mim. Porque se você é assim, eu não quero aguentar isso, eu viro minhas costas, minha filha, e vou brincar em outro quintal. Você fica aí sozinha. É É só isso. você que perde com isso. É isso, é evolução o tempo todo, né? Exatamente. E uma coisa muito legal, Aline, que a gente até fala, né, para as nossas alunas maravilhosas, né, que empreendem com o marido, né? Eu empreendo em família, mas outras empreendem com o marido. Mas é a mesma sobre- coisa, né, Tati? Em família e marido é a Mas mesma coisa. mas uma coisa muito interessante, por exemplo, assim, eu nunca discuti, nenhum colaborador nunca me viu discutir com ninguém da minha família. Nem os meus irmãos, nem o meu sobrinho, nem a minha cunhada. Então a gente mantém o máximo respeito. A gente briga por problemas pessoais no almoço de domingo.
Aí a gente quebra o pau, eu sou super zoada e tudo mais, mas lá dentro da empresa existe esse respeito, porque nada, nós somos os exemplos dos colaboradores. É. Então, se eles verem a gente gritando, se desrespeitando, a gente dá o tom. Pode ser que eles também vão gritar, vão desrespeitar, e Com isso eu não, vocês ou entre eles, né? e aí isso eu não admito, exatamente. É uma coisa que eu tenho que aprender, porque eu ainda não faço como antes, mas eu ainda peco muito nisso. Porque às vezes quando eu vejo minha filha já foi, eu falo, Não. ai meu Eu, Deus, eu, eu exatamente uso a inteligência emocional, eu isso é respiro péssimo. e entender também o perfil de comportamento daquela pessoa. Por exemplo, eu sou uma comunicadora executora. Para mim, missão dada é missão realizada, eu vou e faço. Já o meu sócio, né, o Agnaldo, ele é um analista planejador. Então, era muito complicado, porque eu fazia solicitações e ele demorava uma semana para me devolver. Só que eu não explicava para ele o que eu queria. Eu só falava assim, Aguinaldo, eu quero saber como está o faturamento da empresa. Na minha cabeça, ele poderia me devolver ali num papelzinho de É, pão. é, Do tipo, ó, fatura tanto e falta tanto para bater a meta. é. Ponto. Eu, como executora, né, comunicadora, já ia correr atrás para fazer. Não. Aí ele demorava uma semana, mas vinha com um PPT maravilhoso, um Excel gigante, um monte de pizzas e gráficos. E não era aquilo que eu queria. Mas aí eu aprendi, através de perfis de comportamentos, que ele é totalmente diferente. Então eu faço as minhas solicitações. Olha, gostaria que você me devolvesse em 15 minutos, somente, né, falando o quanto faturou e o quanto realmente falta para faturar. Não precisa fazer gráfico nenhum. 15 minutos, só os números aqui. E aí a gente começou a se comunicar melhor. Porque no passado eu ficava um pouco nervosa, falava, meu Deus, como pode ser tão lento? E não era lento, é mapa de mundo diferente. Então, a gente conhecer sobre pessoas, entender sobre perfil comportamental, entender como a outra pessoa pensa, ajuda bastante. E eu tenho esse respeito. Se ele cuida desse departamento financeiro administrativo, às vezes a gente paga caro por alguns erros dele. Mas eu respeito como diretor. Eu só falo, olha, não precisava estar passando por isso, né? Você deveria ter olhado melhor isso. E aí, é porque teve um problema da contabilidade, que veio o imposto agora, uma fortuna, atrasado. Eu falei, olha, você é contador de formação, você deveria olhar melhor a contabilidade. Se a gente está tendo prejuízo agora, né, de muito dinheiro, Não confiar, né, no trabalho da é, contabilidade, né? então é o teu trabalho. Então é sobre isso, assim, sabe? Eu tento confiar É. nesse Ter ponto. sócio é isso, né? É, por É. exemplo, às vezes o Júnior faz umas merdas, aí eu falo, não, cara, ele é meu sócio, é uma merda, eu tô com ódio, mas eu tenho que ficar do lado dele. Com ódio, eu tô lá do lado dele assim, É, mas eu tenho que confiar. é, Porque e quando for ao contrário, eu espero a mesma coisa, viu? Aí quando eu faço também, ele fica do meu lado. Porque é isso, cara. A dor é 50% de cada um e o é. lucro é 50% de cada um. É isso. Simples assim, né? Simples Então eu assim. tenho que estar sempre do lado dele. E você falando tudo isso, eu queria falar para as pessoas o quanto eu uso a EBEM para isso. A EBEM hoje, ela é o que me ensina a entender as pessoas. Ela me ensina a ler as pessoas. E hoje eu entendo que não pode ter um presente maior na minha vida do que a pessoa mostrar como ela é para mim. Porque quando ela já mostra como ela é, eu sei como eu tenho que lidar com ela. Não tem jogo, não tem nada. É, Não importa o jeito que ela vai se mostrar para mim. Toda vez que ela se mostra para mim é um presente, porque eu já sei até onde eu posso ir, como eu posso tomar cuidado com ela, como que eu posso falar com ela, qual que é o melhor jeito de eu pedir alguma coisa para ela poder me entender. Então, esse é o trabalho da EBEM que eu mais uso para minha vida. Entender e aceitar as pessoas como elas são, do jeito que elas são, não do jeito que eu acho que era melhor elas serem que não. Então isso é o trabalho que a EBEM faz muito bem e que para minha vida assim é um divisor de águas. Eu entender o jeitinho que a pessoa é e falar, pô, tá bom. que Não legal. adianta eu me estressar porque ela é assim. E o melhor de tudo, Aline, a gente tentar tirar realmente o melhor dessa pessoa, né? Porque líder é isso, é quando você consegue extrair o melhor daquele colaborador. Então, você sabe que aquela pessoa é analítica e planejadora? Você sabe que quem é analítico é uma pessoa que reclama de tudo. É, E quem é planejadora, ela demora muito para entregar, porque ela fica planejando e faz pouco. Então, você já sabe que aquela pessoa, se ela estiver no front, é uma pessoa que não vai performar. é, Agora, se for uma pessoa executora no front, essa sim. Essa é isso gosta da mesmo. batalha, essa gosta do E antes de eu fervo. saber dessas questões dos comportamentos das pessoas, eu falava, meu Deus, que burro, ai, que lento, ai, que saco. Ai, não tenho paciência com essa pessoa, ai, pelo amor de Deus. Tinha as pessoas de perto de mim.
Eu também não respeitava por não entender como era a pessoa. E depois que você aprende os comportamentos, o que cada um é, e tem gente que já tá no máximo. Não Já. adianta eu querer mais, porque dentro Não vai dela, tirar. ela já tá no máximo dela. Então, ou eu aceito que aquele é o máximo dela, ou eu troco. Não adianta eu ficar. Não adianta. É isso mesmo. É quando, de repente, né, uma pessoa é muito boa vendedora. E aí você fala, poxa, eu quero realmente fazer com que você seja gerente. Você perde a vendedora e perde a gerente. É. Porque ela já está no máximo dela como vendedora. Agora, ela não serve para liderar outras pessoas, ela não serve para gerir, ela não tem esse olhar 360. Então, é muito lindo quando a gente consegue realmente ler as pessoas. Se eu tivesse esse conhecimento antes, eu teria perdido menos tempo e ferrado menos pessoas, porque eu pus pessoas em posições em que não era dela, e eu forcei ela e eu perdi ela. Se eu soubesse tudo isso antes, É. com certeza eu teria evitado muita dor e sofrimento para mim, para as pessoas, e eu teria ganhado muito mais tempo. É. No meu caso, eu sinto que eu teria, de repente, deixado de magoar algumas pessoas. É isso. Porque, como a gente é um trator, a gente vai sair fazendo. As pessoas não fazem, a gente não entende como que as pessoas não fazem. Porque a gente acha que todo mundo é É. igual a gente. E aí, quando você entende, não, que existem esses perfis de comportamentos, existem os perfis de personalidades, né? A gente é muito mais focada em águia. A gente é gato, a gente gosta de pessoas, mas a gente é focada lá no tubarão, de fazer acontecer. Tem gente que não, tem gente que gosta ali realmente de ser uma águia ou ser um lobo, É. né? Ele olha o circo pegando fogo de fora, mas ele não entra no circo. É A gente isso. não. Se eu ver o circo pegando fogo, eu Eu vou entro no lá. fogo para ajudar a apagar. Exatamente, posso morrer É isso. queimada, mas eu não sou observadora. É. Eu sou sempre a protagonista. Eu sou muito fazedora também. Eu também sou essa pessoa. Se o circo pegar fogo, é capaz de eu morrer queimada tentando salvar o circo também. É. Talvez podia chamar alguém, né? Mas eu vou lá tentar ajudar o circo. Eu sou essa É. pessoa também. E a gente entender essas pessoas torna a vida da gente mais leve, Tati. É. Mas é menos pior pra mim hoje lidar com as pessoas. Que eu já olho e falo, tá bom, é assim que ele é. Eu entendi, esse é o jeitinho dele. Não adianta, ele já tá no máximo dele. Não adianta ficar esbofeteando ou pedindo. Não, é isso. Ou eu aceito, ou eu troco. Porque senão magoa a pessoa, me magoa. E não sai. Não E não sai melhora. nada. Não sai Nem nada. dela, nem de mim. Exatamente. Agora me conta o segredo aí por trás dos milhões, que todo mundo quer saber. Quem olha os números da Jones, né, da Lemon, Japawan e das suas outras marcas, pensa que foi sorte. Ah, isso você já ouviu, né? Você teve uma sorte, hein, Line? Nossa Senhora, hein? Quem vê lá nos seus stories vê a sorte que você teve, né? Ou que existe um segredo mágico no sabor do produto. Mas nós sabemos que o segredo real não está apenas na cozinha, está nos processos e na liderança. E para você, né, para a dona de negócio também que está nos ouvindo agora, escreva da própria operação e que muitas vezes elas não têm tempo nem de respirar. Qual é o processo inegociável que você implementou e que te permitiu ter várias marcas sem enlouquecer? Processo operacional de cozinha. Foi o que me deu liberdade. Cada um, cada qual, fazendo o teu trabalho, com hora para começar, com hora para terminar e passo a passo de como vai executar. Fantástico. Foi isso que me deu liberdade. E é nisso que eu sou realmente bom em montar. Processos para ganhar tempo, dar organização para a equipe. Porque quando você monta o processo, o que é o processo? O processo não é para a empresa, o processo é para a equipe. Porque você com bagunça organizada, eu vou vender. Eu não vou fechar por causa disso. Só que com o processo vai ser mais leve, mais tranquilo de trabalhar, vai ser mais produtivo e menos cansativo. Então, o processo. Então, toda a minha loja inteira tem processo. Então, foi isso que me deu liberdade para ter mais marcas, liberdade para estar aqui agora conversando com você. Hoje é o quê? Quarta-feira, 4 da tarde, eu tô aqui num papo com você e o negócio está funcionando. Então, o processo organizacional da coisa, de que cada um faz, o porquê que faz, como faz, quando faz, me deu liberdade para ganhar mais milhões, para pensar em novas marcas, para pensar em novos processos, para olhar para outras áreas. Fantástico, amiga, fantástico. E eu lembro quando eu vi os stories que você participou do Lollapalooza, Sim. né? Serviu comidinhas maravilhosas Sim. e tudo mais, mas era num
Um numa cubículo. num Um cubículo, era tipo esse dentro de uma quadradinho. É, Kombi. acho que era 2x2, né, Fê, a cozinha? Acho que era 2x2, 2x3. Era muito pequenininha a Era puro cozinha. Era. processo. E você serviu quantas alimentações A por gente dia? vendeu, cara, eu não sei. Eu acho que a gente vendeu mais de 3.000, 4.000 comida por dia, não foi, Fê? Então realmente é fazer a magia acontecer. E não tem jeito, né? Negócios, o que que é, Aline? São pessoas totalmente engajadas, né? É, Pessoas que sabem o que deve ser feito, comprometidas, processos muito bem claros, definidos, é e isso isso. que gera resultado. Não tem segredo. E quando você põe processo, você tira a tua equipe de uma fase criança e dá ela para uma fase mais adulta. Porque ela não tem que chegar e ficar te perguntando: o que que eu tenho que fazer hoje? Para onde eu vou agora? Eu acabei isso. Cara, não. Tá lá. É só você seguir o passo a passo que você vai fazer tudo com leveza, sem cobrança, tudo certinho, ninguém no teu pé. Então, você faz uma equipe também ser um pouco mais adulta, mais madura, ter mais autonomia, sabe? Então, assim, gente, acho que processo salva. Eu também sou apaixonada pelo Eu sou processo, né? apaixonada, E Tati. você, meu amor, que já alcançou, né, um patamar gigante no delivery em São Paulo e se tornou uma grande referência, gente, vocês precisam ver a Aline nos eventos. Ela é personalidade, ela é celebridade e estará no palco do Conexão. Votar, Vai meu Deus, tem estar que me dia preparar, 22, gente. 23, 24 de setembro. 3 dias, Aline, de eventos, das 14 às 22 Tá horas. bom. Tá bom esse Tá horário? Bem ótimo. horário de pico, Também. né? A gente tem que montar, amiga. Não tem um food truck da John's Eu Burger? consigo. Se você Vamos quiser, a gente montar. consegue montar Vamos, lá. vamos Vamos montar pensar. lá, de Vamos pensar. Eu repente. consigo montar um do Japawan, que eu acho que é mais legal. Ai, que legal, adoro Só vender japonês. temaki lá, levar temaki, Vamos, vamos, hot roll. Eu consigo fazer. vamos, 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 vamos vamos falar com a combinar. nossa produção. Vai ser Vamos. incrível. Eu Vai ser quero. incrível. 3.000 mulheres, hein? Eu quero. Das 2 às 10. Então, você que já alcançou esse patamar gigante, né? E se tornou essa grande referência. Mesmo com todo esse sucesso, você faz questão de estar sentada nas mesas, né? Das nossas formações. Você participou da imersão para empresárias gestão lucrativa. Você Participei de vai das 2. nossas. Dois, coisa 2. boa. Você faz as nossas aulas de um Faço. dia, né? São mais de 30 matérias e sempre tá lá. Você participa do nosso programa de mentoria, o Miss Mind, como mentorada, buscando sempre evolução contínua. Qual que é o seu próximo nível? O que uma empresária, né, do seu tamanho busca quando você decide que, independente do tamanho do faturamento, ela precisa continuar sendo mentorada? O meu nível é ser uma líder muito boa para minha equipe. A minha cabeça é só focada nisso, em como eu vou ser uma líder melhor para minha equipe. E eu preciso me desenvolver. Eu não posso parar de me desenvolver, porque é isso que vai me levar para o ponto onde eu quero chegar. É ser uma líder que sabe exatamente para onde o barco tem que remar, sem dúvidas, sabe operar no caos, sabe cuidar das pessoas. Então, eu só consigo fazer isso me desenvolvendo. Não tem outro caminho. Então, eu tenho que sentar minha bundinha na cadeira e aprender com todo mundo que passa, porque é uma oportunidade para mim muito grande cada vez que eu sento poder aprender. Porque eu sento na IB para aprender, eu levanto para ensinar na Jones, no Lemon. Eu sento na. É assim. Eu me nutro aqui e descarrego aqui. Eu me nutro aqui e descarrego aqui. Então, são mesas que eu nunca vou poder parar de sentar na minha vida. Porque todas as horas eu estou lidando com algum problema, com alguma pessoa e que eu preciso estar munida de informação para passar por aquele problema. Maravilhosa. E a tua maior transformação, amiga? O que que é a Aline antes e depois da EBEM? É isso, é o comportamento com as pessoas, Tati. Meu comportamento como líder com as pessoas. É outra cabeça. Até a forma de enfrentar os problemas que vêm para mim hoje, eu já recebo de uma forma diferente. Eu já consigo, pera, isso não é tanto problema. Calma aí, desce aqui, põe para baixo, tem um problema. Antes não, tudo era na mesma caixinha, tudo era um problema igual. Eu não tinha essa maturidade para saber que cada coisa tem um peso, cada coisa pode ser resolvida de uma forma, o jeito que eu lidava com a minha equipe. Então, de 6 meses para cá, de 6 meses não, eu entrei em outubro, quanto dá? Dá Outubro, uns 8 meses. é. A forma com que eu recebo as coisas das pessoas é diferente para mim. É Maravilhoso. diferente, eu recebo de outra forma. Eu paro para pensar, eu paro para respirar,
Eu paro para lembrar do conhecimento que eu tenho, para ver se dá para aplicar naquilo. Então, assim, para mim é um divisor de águas, né? E além disso, a oportunidade que eu tenho de pôr a minha equipe para sentar na mesa que eu aprendo e a gente dividir isso junto. Porque fica muito claro para elas que o que eu quero para mim, eu quero para elas. Fantástico. Então eu sento do lado da minha gerente e a gente aprende a mesma coisa. Olha a oportunidade. Fantástico. Fantástico. Tanto para ela quanto para mim. Maravilhoso. Para mim é impagável. Então assim, Maravilhoso. eu pretendo não levantar da mesa nunca mais, sabe? Ficar na mesa. E é gostoso, né, Eu amiga? A gente se amo, eu amo. diverte, a gente chora, E não a é gente só isso, Tati. O ri. dinamismo que você faz do trabalho, da EBEM, das aulas, você aprende de tudo. Tudo. Se você está disposto, você aprende de tudo. 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 Constelação empresarial, Tudo, cara. programação neurolinguística, Tudo. É mentalidade, incrível. educação financeira, marketing, vendas, branding, É incrível. oratória. Oratória, comportamento, lidar com as pessoas, sobre dinheiro, como vender. Quantos braços mais cabem dentro da tua empresa? Porque isso desperta também você lá dentro. Você tem uma empresa que às vezes dá para você colocar mais 2 coisas dentro dela para ela vender mais e você não sabia. É. Nas aulas você vê que dá. Fantástico, é muito maravilhoso. Amiga, e tá finalizando, uma pena. O que você pode dar agora de presente de ouro, um diamante, para essa nossa audiência, que com certeza aprendeu muito com a tua verdade, com o teu empreendedorismo, com a tua força, com a tua garra. O que você gostaria de dar de conselho para elas, assim, sabe, de presente? Eu já falei aqui no meio e aí eu quero repetir isso. Procurem estar conectadas a outras pessoas. Não fica sozinha no teu canto, no teu mundo, querendo fazer tudo sozinha, querendo aprender sozinha. Você vai demorar, você vai patinar e você vai desistir. Porque quando a gente não vê resultado, a primeira coisa que a gente faz é desistir, porque cansa, porque o negócio te cansa, você estar sozinha te cansa. Busque parceiras, parceiros. Não estou falando amorosamente, mas estou dizendo intelectualmente. Busque um lugar para você se nutrir de informação, se nutrir de força, sabe? Busque isso. Se eu soubesse disso em 2017, eu tenho plena certeza que em 2026 eu poderia estar muito mais na frente do que eu estou hoje. Então a falta de conhecimento me atrasou. Se eu tivesse me conectado mais com as pessoas, o que eu faço hoje já teria passado, já estaria fazendo muito mais. Então procure estar no meio de pessoas que têm negócio, não com a intenção de roubar ideias ou com o medo de alguém pegar as suas ideias, mas na intenção de você se desenvolver. Seu negócio só vai desenvolver se você se desenvolver. E eu não sabia disso. Eu achava que só fazer uma maionese diferente ia trazer mais gente para o meu negócio. E infelizmente, não é isso que vai trazer. Não é isso. O nosso negócio precisa de muito mais coisas para ir para frente. Então, não perde mais nenhum minuto não buscando gente para estar do teu lado, gente para você fazer troca, uma mentoria, um grupo de network, sei lá, outras empreendedoras. Não perca mais nenhum minuto. Se você não busca, comece a buscar agora. Porque isso, na minha vida, foi um divisor de águas para a pessoa que eu sou hoje. Uau! Obrigada! Brilhou demais, brilhou demais. Obrigada. Gente, já falei e repito, se você quiser conhecer essa deusa maravilhosa, 22, 23, 24 de setembro, palco do Toque Marine Hall, o maior encontro de mulheres empresárias, as maiores estarão lá, as pequenas, médias também, as trabalhadoras, aquelas que ainda não são empreendedoras, mas querem se conectar. Você Vai sabe que ser um foi lá momento que de eu muito entrei, né, networking. na EBEM, né? Foi, você conheceu. Veio vocês na minha. Eu já te seguia, só que não entregava tanto conteúdo teu pra mim. E aí começou a passar o Conexão pra mim. Só que eu não liguei que você era a mesma pessoa do Conexão. Comprei, não sabia nem o que era, mas falei, puta, vai ter um montão de mulher. Eu Vou lá. vou, porque eu tava nessa. Eu quero estar com outras mulheres empreendedoras. Eu quero saber o que essa mulher faz pra vender mais. Eu quero saber como ela faz pra ter mais gente. Então eu tava nessa. Aí comprei. Quando eu cheguei, ela falei, meu Deus, eu conheço essa mulher de algum lugar. Olhei na internet e falei, meu Deus, eu sigo ela, não acredito que é dela.
no segundo dia do Conexão, eu comprei a Miss Mind. Gente, coisa maravilhosa. Aí você se conectou com a Picu? Aí eu vi a Picu, aí eu vi você. Aí passou, tipo, 1 hora, subiu a Picu. Falei, meu Deus, é a mulher dos doces, eu conheço ela também. Falei, meu, onde eu tô? Sabe quando você fala, que lugar é esse? Aí na hora que ela desceu do palco, eu fui falar com ela, eu falei, Picu, porque a gente tinha muito amigo em comum, eu e ela. Falei, Picu, eu sou amiga do fulano. Ela falou, eu te conheço, tal. Começamos a conversar. Aí eu falei, Picu, eu quero fazer isso que você tá fazendo. Aí ela falou, eu falei, então onde compra? Eu vou lá. Aí eu fui lá com o Aguinaldo, comprei, Maravilhosa. saí de lá do Conexão Miss Mind. Isso que é uma executora nata. Acredita? Isso que é uma mulher realizadora. Saí de lá Miss Mind já. Chiquérrima, Ele, amiga. bem-vindo, eu nem sabia o que era. Eu falei, tá todo mundo aqui, eu vou também. É isso, amiga. Já dizia aquele velho ditado. É perto dos bons que a gente fica melhor. É isso, exatamente, é isso, que a gente fica melhor. E, gente, eu quero dar um agradecimento muito especial para as nossas marcas amigas. Filme Lab, que é esse espaço incrível. Nós estamos aqui fazendo a gravação desse podcast na nossa queridíssima Miss Mind também, o Willa. Talk Communication, enfim, a nossa empresa de tecnologia e inteligência artificial. Se você quiser saber um pouquinho mais, fala lá com a Lê. A DG Marketing, que cuida de todo o nosso marketing e também do tráfego pago. Se você me vê aí nas mídias, é por culpa do Guilherme, do time dele. A Agrega Benefícios, da queridíssima Tatis, que cuida de todo o plano de saúde, né? A Phelps Professional, que deixa o nosso cabelo mais bonito, com shampoos, Deixa bons cremes. mesmo. A Ju agora é Miss Mind, também é a filha dela, Letícia. Legal! Maravilhosa. A Mondial, uma empresa maravilhosa. Quem vive sem air fryer, né, amiga? A gente adora Jones Burger, mas quando não tem Jones Burger, a gente vai de air fryer em casa. E a MVPN Finance, que cuida do nosso dinheiro também. Enfim, a partir de R$100, você já consegue fazer os seus investimentos. Meu amor, muito obrigada. Prazer Foi um tá papo aqui. maravilhoso, Obrigada. foi incrível, passou voando. Obrigada. Foi incrível. Se você gostou, você comenta, você compartilha, escreve aí. Eu quero mais Aline, conta mais Aline. E Aline, você vai contar muito mais no palco do Conexão? O que você vai falar pra nós lá? Eu não faço a menor ideia. Você sabe que eu tô nessa vibe que agora eu vou se travar. Tá vendo, Fernanda? Eu não sei o que eu vou falar. Você vai falar assim, como sair do caos. Pode ser, agora eu sei. Pode ser. Vou falar. Quando realmente parecer que não tem alternativa, você vai lá, respira e faz o que deve ser feito. Você sabe o que deve ser feito, Eu né? sei. A gente sabe tudo. Vamos arrasar, seja o que for, a mensagem vai ser dada, a gente vai impactar essas mulheres do Conexão, vamos trazer muitas outras para estar no Miss Mind com a gente, porque, gente, ser Miss Mind é bom demais. Eba, brilha! Brilha, gente! Muito Beijo! bom, até o próximo!